28 de julho de 2025, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira, iniciarmos a nossa semana na presença de Deus, ouvindo Sua palavra, refletindo a palavra em nosso coração, em nossa caminhada. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Não esqueçam de curtir esse material virtual, como também de compartilhá-lo. Iniciemos esse nosso programa nesta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos do 15 ao 24, do 30 ao 34. Naqueles dias, Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de guerra, nem gritos de derrota. O que eu ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou e triturou-o até reduzi-lo a pó. Depois espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: que te fez este povo para atraíres sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhe perdoes esta culpa. Se não, risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu risquei do meu livro. E agora vai e conduze este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por esse seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós acompanhamos o livro do Êxodo, capítulo 32, e para a gente entender um pouquinho o contexto geral desse capítulo, enquanto Moisés está no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei diretamente de Deus, o povo que ele deixou lá na planície, impaciente com a demora do seu líder, pede a Arão que lhes faça um Deus para guiá-los. Olha que interessante. Arão então fabrica um bezerro de ouro, e este povo, minha gente,
passa a adorá-lo com festas e sacrifícios. Olha só, Moisés, ele está, depois de receber as tábuas da lei de Deus, ele desce com as tábuas e ele confronta o povo. Desce da montanha com as tábuas da aliança, que eram obra de Deus, né? Tanto na pedra quanto na escrita, né? Isso realça a santidade da lei, né? Josué, que estava com Moisés lá em cima do monte, ele ouve o barulho do acampamento, pensa que era um grito de guerra, né? Mas Moisés, que era mais experiente, sabe que era barulho de festa, né? E o que acontece? Quando Moisés ele percebe que é um bezerro e ele percebe a dança, ele fica irado, quebra as tábuas da lei, né? Que é um gesto simbólico. O povo havia quebrado a aliança. Quando as duas tábuas da lei elas se quebram, é como se a aliança com Deus se quebrou. Por quê? Porque o povo trocou o Deus verdadeiro por um bezerro de ouro. A aliança se quebrou, né? Moisés destrói o bezerro, queima, mói, mistura com água, faz o povo beber. Isso mostra o juízo sobre o pecado. Isso mostra a inutilidade daquele ídolo, né? Daquele bezerro de ouro. Então é muito interessante, né? A gente vê essa cena, né? Nós fazemos muitas vezes a mesma coisa, né? Minha gente, quantas pessoas que chegaram a conhecer a Jesus Cristo, quantas pessoas que já receberam o sacramento da Eucaristia, já foram batizadas, receberam a Eucaristia, e muitos até crismadas. Quantas pessoas abandonaram a fé para trocar a verdade por ídolos, né? Por crenças, por doutrinas que não vêm do coração de Deus. Acontece isso em nosso meio, né? Quebrar as tábuas da lei, a aliança com Deus se quebra quando essas situações acontecem, né? E nós vemos que Moisés, ele chegando na planície, ver toda essa confusão, ele confronta a Arão, né? Por que Arão produziu um bezerro de ouro para esse povo? Por quê? Arão até tenta se justificar, né? Culpando o próprio povo, né? Distorcendo os fatos, né? Dizendo que o povo é mau, o povo só faz coisa errada, né? E Arão, ele omite a sua própria responsabilidade. Conhecendo Moisés, conhecendo a promessa de Deus, Arão devia ter se negado a fazer um bezerro de ouro, né? Aqui para nós também é um ponto importante para nossa reflexão, porque às vezes, aliás, minha gente, nós muitas vezes fazemos o mesmo, tirando de nós a responsabilidade por algumas coisas que são responsabilidades nossas. É muito fácil ficar culpando o outro, é muito fácil ficar falando do outro quando eu tenho parte em algum erro ou em alguma situação, né? Nós precisamos assumir o que nós erramos. E Arão não faz isso. Arão não faz isso. Moisés, ele volta lá no monte para falar com Deus, reconhece que o seu povo cometeu um pecado gravíssimo, né? Mas ele diz, talvez eu consiga obter o perdão de Deus, né? Então, Moisés é o retrato da intercessão, né, para com Deus, uma intercessão impressionante. Ele pede a Deus que perdoe o povo, né? Ou então risque o seu nome do livro que escreveste. Olha só, né? Moisés, ele se coloca como objeto de expiação, né? Um bode expiatório, como diz o ditado, né? Claro que é uma prefiguração de Cristo, né? Cristo depois vai morrer
Cristo, que era justo, que era Deus, vai morrer no lugar dos pecadores, né? E Deus diz a Moisés: não, cada um vai ser responsável pelo seu próprio pecado. Não vou riscar o seu nome, né? Então Deus permite que Moisés continue a guiar o povo, mas anuncia que virá o castigo por essa infidelidade. Minha gente, mais uma coisa para a gente colocar na vida da gente. Quando a gente insiste em umas situações que não são para nós, né? Ao erro, a nos afastarmos de Deus, do seu projeto, a consequência vem, uma hora vem a conta, como diz o ditado. Por isso que não adiemos a nossa conversão. Não adiemos. Se a gente sabe que alguma coisa precisa ser mudada hoje, e olha, não estou falando nem somente os nossos pecados de cunho moral. Estou falando do todo da vida. Tem coisas que a gente sabe que a gente precisa consertar, arrumar na nossa caminhada, na nossa rotina, na nossa vida. E quantas vezes nós ficamos adiando e virá a consequência. A conta vai vir e vai ter de ser paga, né? Então é um texto muito bonito que nós acompanhamos e nós podemos tirar algumas lições espirituais desse texto. Primeira coisa, a idolatria é uma ruptura com a aliança com Deus. O bezerro de ouro aqui nesse texto, ele representa a infidelidade, né? Mesmo após terem sido libertos do Egito, né? Mesmo Deus mostrando com tantos sinais miraculosos que Ele existe e que os deuses, as imagens esculpidas, eram deuses falsos, ainda assim o povo insiste no bezerro de ouro. Olha, minha gente, Deus tirou o povo da escravidão do Egito por meio do Mar Vermelho, né? Deus mandou as pragas, Deus mostrou por meio de tantos milagres, né, a sua presença, a sua força, o seu prodígio. E o povo insiste em bezerro de ouro que não faz nada. Infidelidade. Nós vemos muito isso acontecer hoje em dia, né? Nós vemos muito quantas pessoas trocam a igreja, uma vida de fé, uma caminhada responsável espiritual, né, por tantas coisas, pelo dinheiro, pelo poder, pelos seus projetos terrenos. Tudo coisas que ninguém vai levar depois da morte. Os bezerros de ouro. Bezerro de ouro pode ser algo material, um bem material, mas também bezerro de ouro pode ser as nossas convicções, que às vezes não nos permite evoluir como ser humano, né? Os nossos vícios. Segunda lição espiritual é sobre a questão da liderança. Moisés, né? Aliás, Arão, são figuras de lideranças. Liderança implica responsabilidade, né? Quando Moisés sobe no Sinai, ele deixou Arão responsável pelo povo. Só que quando ele desce com as tábuas da lei, só porque ele demorou um pouco, Arão permitiu, o povo permitiu, e não só permitiu, mas incentivou construindo bezerro de ouro para o povo. Ou seja, um péssimo líder. Ele deu um péssimo testemunho a Arão. Devia ter insistido que o povo permanecesse na espera, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Nós católicos, nós temos a nossa prática religiosa, como todas as demais religiões, né? Só que nós não podemos, nós já temos a nossa prática religiosa, nós já temos o que é nosso. Não podemos ficar pulando de cerca em cerca. Ou você é católico ou você não é. Ou você é outra. Ou você faz adesão a outras religiões. E tem muita gente que é católico nos momentos bons da vida. Quando começam a aparecer situações difíceis, tem muita gente que vai pular por aí em outras crenças, em outras práticas religiosas, né? No fundo, são pessoas que estão dizendo: a Eucaristia, por exemplo, não tem tanto poder. Eu preciso procurar outra coisa. Isso é blasfêmia, minha gente. Isso é um pecado gravíssimo. Eu vou dizer a vocês,
não existe nada mais cheio de poder do que os sacramentos da igreja. De tão simples, né? De tão sóbrios, pelos sinais sensíveis, esses sacramentos da igreja carregam a presença do próprio Deus. E quanta gente troca o poder do sacramento por sinais e gestos de outras práticas religiosas inférteis, né, estéreis. É para a gente refletir. Depois o terceiro ponto, a terceira lição espiritual, é Moisés como figura de Cristo, né? Moisés, ele sobe de novo no monte e ele se oferece no lugar de Cristo, no lugar do povo, né? Disposto a ser excluído do livro da vida para que o povo permaneça nesse livro. Olha quanta nobreza de Moisés, né? É Jesus Cristo, né? A imagem de Jesus. A imagem de Jesus que acabou por se negar a si mesmo para que nós, pecadores, tivéssemos vida, né? Nós não teríamos coragem de fazer isso por ninguém, né? Talvez alguém que a gente ama muito, 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 a gente até faria, mas fazer isso por um povo, por pessoas que não merecem, Moisés assim o faz. É claro que Deus não vai fazer isso, não vai excluir Moisés do livro, né? E é o quarto ponto, quarta lição espiritual. Deus, ele é misericordioso, mas ao mesmo tempo ele é justo, né? Ele escuta Moisés, ele não destrói o povo, mas ele também não ignora o pecado. Cada um vai responder por suas ações, né? Então nós vemos no mundo, na criação, exatamente essa dinâmica da justiça e da misericórdia, né? Nós ouvimos, aliás, a primeira leitura desse último domingo, de ontem, né? Que mostrava Abraão intercedendo pelo povo. Abraão pede, Deus acolhe, só que Deus no final faz justiça, e a justiça é de fato o que precisa ser feito. A cidade não saiu do pecado, cidade de Sodoma e Gomorra, e por isso que Deus vai destruir a cidade, mesmo diante da prece de Abraão. É questão de justiça. Questão de justiça. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, né? É claro que a justiça de Deus, ela se impõe por ela mesma, não somos nós quem tem que fazer. Eu disse isso a uma pessoa, né? Uma pessoa próxima, né? Que ficava falando, olha só, a justiça de Deus se fez aqui, 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 aqui. Eu falei para essa pessoa, olha, tem coisas que a gente devia entregar para Deus, não ficar a gente bisbilhotando, olhando ou julgando, né? Todo mundo vai colher os frutos das suas escolhas. Todo mundo, não é só as pessoas que padecem males. Todo mundo, todos nós. Então a gente não tem que ficar olhando as coisas dos outros. Deixa que Deus vai impor a justiça na vida de todos os seres humanos. Mas é o mesmo Deus que, pela sua misericórdia, Ele nos convida à conversão. Ele nos convida. Então, queridos, é um texto muito bonito. Espero que tenha sido um bom instrumento para nossa edificação, nosso crescimento espiritual. E hoje segundou, né? Segundou, minha gente. Desejo a vocês uma semana cheia de Deus, com muita paz, muita luz, que nós confiemos exatamente nessa verdade que essa leitura nos ensina. Nós temos um Deus que nos guia, nos conduz, né? Nos impele por caminhos de salvação. Estejamos sempre unidos a Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador. Uma semana abençoada, um dia abençoado. Força e coragem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.